Que tal o sabor? É engraçado. É o recheio de pastel de... Parece um pastel de nata. Só que não é gorduroso igual pastel de nata. E parece um ovo, né? É. Cozido. Mostra pra Parece um cá. ovo cozido. Não é muito doce. Olha, que coisa legal. Não é muito doce. Gostei. No fundo tem um gostinho de ovo. Mais. Mas Tem é mais. doce. Mais. O sabor. O sabor é assim, crocante fora. Lembra o quê? Ovos. Por isso que o nome é ovos mole, lembra ovos? Mas é doce, é diferente. É muito bom, gostei. Você também ia gostar. Gostei. Vai.